Sétimo ano, vamos então para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre a colonização da América Espanhola, ok? Aqui é um mapa da América Latina, contando o Brasil e as partes que foram colonizadas pela França, como no caso Haiti, ok? Não está sendo marcado Jamaica, porque a Jamaica, colonizada pela Inglaterra, só que também, além da Inglaterra, também teve uma forte colonização da Espanha, mas predominou mais os britânicos. Por isso que não está sendo marcado, porque esse mapa é exclusivamente da América Latina, ok? Então vamos lá, pessoal. Colonização espanhola da América. Então, após a conquista, era preciso ocupar o território americano. Afinal, os reis precisavam dominar mais regiões e mercados para legitimar sua existência. Igualmente, se queria expandir a fé católica. Então, a questão da Igreja Católica é muito forte na colonização espanhola e na colonização portuguesa também. Por quê? Foi imposto o catolicismo para os povos que viviam aqui na América, ok? No caso da Espanha, teve um domínio dos Incas e dos Aztecas. Os Incas na parte andina, na parte das Cordilheiras dos Andes, principalmente no Peru, atual Cusco, onde foi construído Machu Picchu, mas foi até o norte do Chile, tá? Foi até uma parte da Bolívia e o sul da Colômbia também, ok? Desses incas. E os astecas, no caso do México, indo também para a América Central, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, ok? Vice-reinos e capitanias gerais. Os vice-reinos e as capitanias gerais foram formas de administração colonial. Os vice-reinos foram territórios de grande extensão e população, ok? Eram os mais rentáveis para a coroa espanhola, porém as capitanias gerais foram organizadas, após o rei Carlos III, por causa de conflitos que aconteciam com indígenas e ataque de piratas, ok? Então, qual eram os vice-reinos? Era o vice-reino da Nova Espanha, o Peru, Nova Granada e Prata. Prata é Argentina, ok, pessoal? Argentina e parte do Uruguai. O Uruguai ainda não existia como... Era um pedaço como se pertencesse à Argentina. Na verdade, o Uruguai foi disputado entre Portugal e Espanha. Teve um período que o Uruguai foi dominado por Portugal, principalmente a parte da colônia del Sacramento, ok? Lá os portugueses tiveram muita força durante o século XVII, século XVIII. Capitanias gerais foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena ou que eram alvos de ataques de piratas. Foram elas Guatemala, que embarcava além da Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica. Além destas, Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo e Porto Rico, ok? Venezuela, Chile, então nós temos aí, América do Sul atualmente. A Venezuela, ela pegava um pedaço do que é a Colômbia hoje em dia, ok? E Cuba, Ilha de Cuba, ali na parte das Antilhas, junto com Porto Rico, tá? Então, vice-reinos e as capitanias gerais eram os locais de administração colonial da colonização espanhola. Órgãos metropolitanos, muito importantes. Nós temos quais? Que eram responsáveis pelos assuntos coloniais. Nós temos a Casa de Contratação, que foi feita, em 1503. Controlava as relações marítimas e comerciais do Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? É a América, assim que era chamado pelos europeus. Velho Mundo, Europa, África e Ásia. Novo Mundo, América. Ou seja, as terras encontradas por Colombo em 1492, quando Colombo encontrou a América, sem saber que era América, achando que ele estava próximo da Ásia, tá? Ou seja, que ele estava ali no Mar da China, onde ele chegou na parte das Antilhas ali. Ok, pessoal? Então, Casa de Contratação controlava as relações marítimas e comerciais do Novo Mundo. Vale a pena ressaltar que a colonização de fato começou em 1517. Então, a Casa de Contratação foi criada ainda antes da colonização espanhola de fato, ok? Conselho das Índias surgiu em 1524. Aí, no caso, a Espanha já tinha marcado o território. Surgiu em 1524, como eu disse, responsável por todas as relações na América, chamado pelos espanhóis de Índias Ocidentais. Então, os espanhóis
tinham, né, aqui na América, a parte que eles colonizavam, chamadas de Índias Ocidentais. Então, as casas de contratação, no caso, elas eram totalmente relacionadas com o Conselho das Índias, ou seja, a parte, né, de comércio e organização das Américas. Cargos políticos e coloniais nas colônias espanholas. Então, quem era o vice-rei? Era o cargo mais alto dentro dessa estrutura ocupada por um nobre, um fidalgo espanhol, indicado pelo rei da Espanha, tá? Possuía total autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais, tá? As capitanias gerais, então, os locais de administração. Então, o vice-rei era o cargo mais alto. Capitão-geral, titulado utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais, só que se era subordinado por o vice-rei. O vice-rei tinha um papel de rei nas colônias espanholas, ok? E o capitão-geral, no caso, ele ficava à frente das capitanias gerais, porém ele se curvava aos vice-reis. Governadores auxiliavam o vice-rei ou capitão-geral a administrar o território. E os cabildos eram uma espécie de conselho formado pelos proprietários e homens de destaque da sociedade. Inclusive o clero se reuniam no edifício no edifício dos cabildos. Então, os cabildos, pessoal, eram uma espécie de conselho, né, formados pelos proprietários e homens de destaque da sociedade. Eles se organizavam nos cabildos. Então, aqui nós temos nós temos aí uma série de cargos políticos e grandes estruturas. Os cabildos eram os conselhos formados por grandes proprietários, os governadores auxiliavam os capitães gerais, os capitães gerais ficavam à frente, governavam as capitanias gerais, e os vice-reis eram como se fossem os reis na parte das colônias espanholas. Sociedade, como que era dividida? Primeiro de tudo, os grupos sociais eram divididos, né? Entre os chapetones, os crioulos, os escravizados, os negros escravizados, os indígenas e os mestiços. Quem eram os chapetones? Eles eram os espanhóis que ocupavam os cargos mais elevados da colônia. Normalmente eles eram vice-reis, né, em tempos distintos, ou governadores gerais, ok? Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Os negros escravizados eram os africanos trazidos, utilizados principalmente na mão de obra das plantações, ok? Lembrando que a escravidão não foi homogênea em todos os domínios espanhóis, ela teve menos força em algumas regiões. Ou melhor dizendo, quais locais teve mais força a escravidão africana? Aqui na América do Sul, Venezuela e Colômbia, ok? No caso da América Central, muito. O Haiti, toda essa parte das Antilhas, ok? No Haiti, Cuba, teve muita força. República Dominicana, Porto Rico, ok? Hoje em dia, Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos. É um local de domínio dos Estados Unidos. Um local protegido dos Estados Unidos que, na verdade, é uma dominação. Eles não têm autonomia, eles podem votar para governador, mas eles não têm grandes liberdades. E nem pode votar para, no caso, o presidente dos Estados Unidos. Mas eles têm livre acesso de entrada lá. Os indígenas, eles trabalhavam especialmente nas minas de ouro, prata, né, e mercúrio. E os mestiços eram resultado da mistura de um espanhol com um indígena. O status de mestiço dependia da tonalidade de sua pele e seus costumes, ok? Economia nas colônias espanholas. Eram colônias de exploração, ou seja, para dar lucro para a Espanha, assim como Portugal fez aqui com o Brasil. Quais eram os gêneros? Eram agrícolas e extração de minérios. Consumiam produtos da metrópole, ou seja, só podiam comprar produtos da Espanha. O comércio entre as colônias eram proibidos. A casa de contratação centralizava o comércio entre as colônias e a metrópole. Os pontos autorizados eram Cartagena, na Colômbia, Veracruz, no México, e Porto Belo, no Panamá. Ok? Ou seja, que tinha mais autonomia de alguns comércios. E eu deixo as atividades para vocês da página 180. Ok? 7º ano. Até a próxima aula. Grande abraço.